Reportagem. Paulino Cardoso tem 44 anos, é farmacêutico na Cidade Velha, na Ilha de Santiago, desde 2003. Em 1991, Paulino Cardoso saiu da Ilha de Santiago para estudar em Cuba, aproveitando os acordos entre a cidade da Praia e Havana. Foi no ano 1991, pronto, com o objetivo era de estudar e terminar o curso, o ensino secundário, pronto, e depois seguir para o ensino universitário superior. E foi o que eu fiz e terminei a licenciatura no ano 2003, voltei para Cabo Verde, desde então estou aqui a exercer a minha função aqui em Cabo Verde. Por que é que teve que ir para Cuba? Não havia escolas ou não havia a formação que queria estudar? Aqui, na altura, havia aquele convênio entre o Estado de Cabo Verde e o Estado cubano, pronto, era uma oportunidade de estudantes aqui em Cabo Verde saírem e foram lá para Cuba e pronto, e formar em diversas áreas, pronto. E, infelizmente, na altura não havia muita opção universitária aqui em Cabo Verde, que agora já. E foi essa oportunidade que nós aproveitamos e fomos, graças ao governo cubano, pronto, que deu essa oportunidade, e acho que foi bem aproveitado. Já sabia que voltaria a Cabo Verde ou pensou em ficar? O objetivo sempre é ir e voltar, pronto. E na altura, pronto, eu fui, por exemplo, com a ideia de que ia passar menos anos, porque a gente ia lá depois, talvez, fazer o 9º ano, depois e apanhar um curso técnico médio e voltar. Só que também tinha outra opção, seguir para o 12º, apanhar um curso superior e voltar para Cabo Verde. E foi isso que eu fiz no meu percurso. Havia uma grande comunidade cabo-verdiana na altura, nos anos 90, em Cuba, com quem estudou e com quem viveu durante esses 15 anos? Exatamente, havia muitos cabo-verdianos, porque há cabo-verdianos que foram desde 1980 e poucos, 80 e poucos, e nós fomos em 91. Pronto, foi num período muito difícil, porque naquela altura já havia período especial em Cuba e era um bocadinho mais difícil, mas pronto, e tudo foi difícil e foi fácil, por força de vontade também, pronto, porque lá o sistema obriga a estudar, e pronto. Depois nós lá tínhamos todas as condições para estudar, porque era a educação gratuita, nós não tínhamos que pagar nada, e todos aqueles equipamentos básicos, que era material da escola, tudo eram fornecidos gratuitamente pelo governo cubano, pronto. E era uma chance de aproveitar essa oportunidade e formar. Era diferente aos outros países, que quando os estudantes saíram daqui de Cabo Verde, principalmente os estudantes que não apanharam bolsa, têm que pagar a renda e pagar a universidade, mas lá não, lá tudo era gratuito. Chegou a Cuba em 91, num momento em que era complicado. Porquê? Complicado porque já começaram a haver aqueles problemas derivados de bloqueio econômico que havia entre Cuba e Estados Unidos, então onde tudo ficou um bocadinho limitado. Pela 29ª vez consecutiva, em junho deste ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou o projeto de resolução intitulado Necessidade de acabar com o bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba. Em 1991, o bloqueio norte-americano começou a afetar a chegada de produtos alimentares a Cuba, que se viu obrigado e rapidamente a começar a produzir mais alimentos, como nos explica Paulino Cardoso. A crise, por exemplo, começou a afetar a área alimentar. Pronto. Muitas coisas que eram importado e já não entrava a Cuba. E então a Cuba tinha que, por si só, produzir tudo e ficava muito difícil. E na altura, por exemplo, em Cuba, que havia, porque Cuba era um dos países que mais produziam açúcar.
E então importava açúcar, só que depois começaram a fechar as fábricas de açúcar derivada da falta de manutenção. Pronto, todo aquele equipamento básico para manutenção que vinham do exterior já não vinha derivado daquele bloqueio econômico. E então começou a ficar um bocadinho difícil e pronto, e nós também sentimos aquilo, pronto. Mas pronto, tudo foi resolvido de melhor forma possível. E a gente soube ultrapassar essa barreira, e que até agora ainda os cubanos acho que estão a sentir na pele, porque pronto, Cuba agora, não sei se você já sabe, não é aquele país socialista de antes, acho que está num período de transição, estão a passar muita dificuldade, pronto, mas a gente... É mais agravada com a pandemia, não é? Exatamente, mas pronto, a gente soube superar esse impasse. E conseguimos, não todos, porque alguns cabo-verdianos desistiram, por falta de boa vontade, desistiram, mas a maioria parte conseguiu tirar o máximo proveito e todos os cabo-verdianos que eu conheço estudaram em Cuba, pronto, e vieram aqui, engajaram no trabalho e pronto, e estão com um nível de vida melhor, pronto, digamos dessa forma. Porquê é que os cabo-verdianos viajam tanto? Porquê é que encontramos cabo-verdianos em todos os continentes? Porque aqui somos um país pequeno, não temos muitos recursos naturais, então obviamente que nós vivemos um pouco de imigração. Então, não têm recursos naturais? Quer dizer, temos, pronto, mas não temos tanto riqueza como, por exemplo, Angola, que tem diamante. Então, e nós vivemos um pouco de imigração, por isso que os cabo-verdianos saíram daqui para buscar vida melhores. Isso foi desde a antiguidade. Então, por isso que quase em todos os países, em toda a comunidade, você vai encontrar cabo-verdianos. Por isso, nós vivemos um pouco de imigração. Uma lembrança que tenha da sua infância e da sua juventude em Cuba? Uma boa lembrança. É uma lembrança que eu muitas vezes dizia que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava lá atrás, porque toda a minha infância, a melhor que eu tive recordação, tudo passei lá em Cuba. Longe dos meus pais, só tinha minha irmã lá, mas pronto, nós criamos um bocadinho de famílias e a gente costumava buscar essa coisa, essa parte de paternidade que faltava nos cubanos. Eu, por exemplo, eu tinha mãe e tinha pai lá em Cuba, que todos os fins de semana ia visitar lá na casa deles, pronto. E que um dia, não sei, pronto, estou a pensar que um dia vou ter essa oportunidade de voltar lá e reviver esse momento. Foi uma boa lembrança que eu vou levar comigo para toda a vida. Paulino Cardoso é farmacêutico na Cidade Velha desde 2003. Foi um dos muitos cabo-verdianos que saiu do país para estudar em Cuba durante 15 anos. Ele foi o nosso convidado de hoje.